Você já percebeu que algumas pessoas defendem celebridade com mais força do que defendem pessoas da própria família? Parece estranho, mas isso diz muito sobre o funcionamento do nosso cérebro. E isso vem mudando com o tempo. Vou falar sobre isso no vídeo. E talvez seja por isso que algumas celebridades hoje se sintam tão livres para fazer o que elas bem entendem. Inclusive coisas que no passado, um passado bem pouquinho distante ali, uns 10, 15 anos, iria acabar com a carreira e até com a vida delas. Porque elas sabem que elas vão continuar sendo defendidas independentemente do que elas façam. Se você viveu ali os anos 90, né, os anos 2000, você deve lembrar que as celebridades elas morriam de medo daquelas revistas de fofoca, né, a Caras, a Capricho, o programa Pânico na Band, por exemplo. Por quê? Elas tinham muito medo que a carreira ou até mesmo a vida pessoal delas fosse exposta de uma forma vexatória, de uma forma que fosse colocar ali em xeque a reputação, os valores dela. Porque até então, a reputação era um patrimônio das pessoas, né, principalmente das celebridades, e ele deveria ser preservado. Um escândalo podia destruir a carreira de alguém. Eu vou lembrar aqui, né, não sei se você acompanhava, mas o Pânico na Band, né, era na Band, se não me engano, acho que era na Band, ele tinha vários quadros onde eles iam atrás, né, das celebridades e de uma forma ali com humor e muitas vezes para algumas pessoas até consideradas agressivas, colocavam em xeque várias coisas que eram rumores, às vezes não era nem verdade, de que essas celebridades estariam fazendo. Eu não consigo esquecer, por exemplo, quando eles iam atrás da Carolina Dickmann para ela vestir as sandálias da humildade. E quanto mais ela queria se afastar, né, daquilo, mais eles iam atrás para que ela vestisse aquela sandália, calçasse aquelas sandálias. Para te falar a verdade, eu nem lembro qual era ali a polêmica com a Carolina Dickmann naquela época, mas eu lembro muito do Pânico perseguindo. E na televisão, né, essas celebridades elas eram chamadas ali muitas vezes em programas ao vivo e eram questionadas sobre escândalos, sobre coisas que elas faziam errado, ao vivo e a cores ali para todo mundo ver, né? Jogava ali no fogo e via se ela conseguia sair. Eu não estou dizendo aqui que essas abordagens eram certas, tá? Essas abordagens elas eram controversas, estamos falando de um outro tempo, mas uma coisa é evidente: existia uma pressão constante em cima dessas celebridades. Muitas delas, inclusive, falavam, né, que até se sentiam pressionadas demais, que aquilo fazia mal, enfim, mas elas não tinham uma liberdade para fazer o que elas bem entendessem. E hoje não mudou apenas a internet que entrou ali na jogada, mudou a relação entre os fãs e essas celebridades, subcelebridades. Qual é a maior mudança que a internet, e aqui internet vamos pensar em redes sociais, tá? Qual é a maior mudança que as redes sociais trazem nessa relação da celebridade com o fã? Que é a mesma relação, tá, que algumas pessoas viciadas em pornô, em pornografia, estão tendo em questões de algumas contas ali de Instagram, Snapchat, mas isso é um assunto para um outro vídeo, embora eu acho que seja um assunto bem interessante da gente falar. As pessoas agora, os fãs, eles têm uma sensação de proximidade com aquele artista, uma sensação de comunidade. Por quê? Antigamente você só sabia ali daquela celebridade o que te era fornecido por uma revista, né, pela televisão, de repente num jornal. Se em algum momento, talvez, alguém que conhecesse essa celebridade fosse contar alguma coisa para você. Hoje em dia não. Hoje em dia as próprias celebridades têm ali uma conta, né, no Facebook, no Instagram, enfim, e ela posta o dia a dia dela ali nos stories, ela posta o que ela come, ela posta o que ela faz, e você assiste aquilo da mesma forma que você assiste as pessoas que estão ali nas suas redes sociais que você conhece, né, sua família, seus amigos, seus parentes, os seus colegas de trabalho, e isso te traz uma ideia de quê? Eu conheço essa celebridade, eu entendo a vida dela. Você pode ver que em alguns casos, né, aqui citando a Virginia, se você for olhar, tem gente que escreve ali nos comentários: nossa, eu amo os filhos dela tanto quanto eu amo os meus, eu gosto muito dessas crianças, nossa, eu não te conheço, mas eu sinto que a gente, né, se conhece, que a gente tem uma proximidade. Então a gente tem uma ideia de que conhece essa celebridade. Ela não é mais alguma coisa inatingível, ela é alguém que faz parte do meu ciclo, por mais que essa pessoa nem saiba que você existe. A ideia que se tem ali no inconsciente é que, de repente ela pode saber quem eu sou, de repente ela vai ver o meu comentário, vai curtir, que acontece também, e quando ela curte esse comentário eu tenho uma sensação ainda maior de pertencimento, e a sensação de comunidade, porque quando eu entro lá,
No perfil, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, falo, cara, você arrebentou no jogo ontem. E aí o meu comentário vai ter 10 mil curtidas. Eu vou sentir que eu tenho 10 mil pessoas que concordam comigo. E o senso de comunidade é muito forte. E num outro nível, isso traz inclusive uma sensação de amizade, porque aquela pessoa ela tá ali mostrando muitas vezes as fraquezas dela, ela tá chorando, ela tá compartilhando os filhos, ela tá compartilhando marido, esposa, o cachorro, ela tá chorando porque o cachorro ficou doente, você pensa, caramba, nós somos amigos, afinal de contas eu conheço e entendo muito da vida dela. A pessoa passa anos acompanhando ali a subcelebridade, vou parafrasear aqui Marcelo D2, né? Celebridade e artista, artista que não faz arte. É o que então, né? Fica aqui a minha crítica aqui um pouquinho. Mas essas celebridades ou subcelebridades ficam ali postando, né, os filhos, o que ela come no café da manhã, o que ela trabalha, e aí você tem uma ideia de que você é muito íntima dessa pessoa. E aí, quando vem uma crítica em relação a essa pessoa, acontece aquilo que eu já falei em vários outros vídeos ali, que é o quê? É como se alguém estivesse atacando uma pessoa que você gosta, atacando alguém da sua comunidade. E isso mexe com o quê? Mexe com a sua identidade, mexe com o seu pertencimento. É lógica, é identidade. Você se sente atacado quando alguém ataca alguém do seu grupo, alguém da sua comunidade, alguém que você gosta. Porque isso ataca o quê? O seu pertencimento. E aí aqui a gente começa a entrar num terreno meio pantanoso, né? Então, por exemplo, sempre que, né, uma celebridade, um artista, ele entra, né, com uma polêmica, ele entra, né, ali com sendo acusado de alguma coisa, você vai ver que a maioria dos fãs deles, né, que vão falar que não são fãs, né, vão defendê-lo. É engraçado essa questão de dizer que não são fãs, porque você vai ver que muita gente que segue tudo que essa pessoa posta, compra coisas que essa pessoa vende, inclusive joga bet porque essa pessoa falou pra você jogar, sabe? A vida inteira dessa pessoa vai dizer, eu não sou fã, eu só gosto dela. Por quê? Porque ser fã te coloca embaixo, né? Eu sou fã de alguém que tá aqui em cima. Quando eu falo que eu gosto, eu me igualo lado a lado. Então eu não tenho mais uma relação de hierarquia, onde ela está acima e eu tô abaixo. Eu tenho uma relação de igualdade. Pode perceber que é muito comum hoje que a gente fala, não sou fã. Eu gosto dela, eu curto ela, eu sigo ela, mas ser fã é diferente, não se usa muito essa palavra. E isso é um outro perigo, porque parece ainda mais uma ideia de pertencimento, de identidade. E sempre que tem alguma bomba aí que é jogada, você vê um monte de gente defendendo, né? Praticamente todos os fãs ou não fãs, né, vamos colocar assim, defendem essa pessoa. Seja ali, no caso de uma influenciadora, né, que recentemente teve ali a questão com as bets, seja de grandes jogadores de futebol, não vou falar o nome porque eu não quero problema, né, vai que um dia esse vídeo viralize e eles venham aqui atrás de mim, mas o que tem de jogador de futebol que já foi ali, né, falando que sonega impostos, que faz tráfico de pessoas, que, né, abusa de crianças, já teve histórico de agressão sexual, física contra mulheres, enfim, uma série de coisas, e um monte de gente vai defender. E aí, lembra, né, quando a gente precisa defender alguma coisa que está sendo atacada, eu vou buscar a lógica em várias coisas que podem ser colocadas ali, inclusive coisas que não tem lógica, mas isso não vem ao caso aqui no vídeo. O que vem ao caso é, sempre vai ter agora pessoas que defendem essa celebridade, ao passo que no passado, não, porque quando a sua pessoa, que você é fã, a pessoa que está aqui na hierarquia acima e você está aqui embaixo, fazia alguma coisa errada, você questionava, eita, pera, ela merece ser endeusada? E agora não. Quando essa pessoa que eu acho que está aqui lado a lado comigo, como uma amiga, como uma comunidade, faz algo errado, eu preciso defender. Assim como eu defenderia meu pai, assim como eu defenderia minha mãe, meus irmãos. Lembrando sempre, todas as vezes que você coloca alguém num pedestal, essa pessoa ela deixa de ser humana e ela passa a ser uma espécie de ídolo, alguém que eu idolatro. E quando essa pessoa erra, eu sou incapaz de assumir que ela errou. Como se ela fosse totalmente incapaz de errar. Eu penso que a solução não é a gente parar, né, de curtir algumas pessoas, para não dizer, né, que é fã, mas parar de procurar pessoas perfeitas nas quais a gente vai colocar num pedestal. Porque quando eu coloco ela num pedestal, eu entrego para ela o meu senso crítico também. E embora todo ser humano mereça respeito, nenhum ser humano deve estar acima da crítica. E aqui fica o meu questionamento para você, ou de repente se você quiser enviar esse vídeo para alguém que precisa ouvir exatamente o que eu vou falar agora. Quando alguém que você admira erra, você muda de opinião ou tenta mudar a realidade
para defender aquela pessoa. Curte o vídeo, me segue, não custa nada, me ajuda muito.